Olá, eu sou Adriana Moraes, psicóloga clínica, e hoje estou assumindo o microfone do titular desse programa, Dr. Emídio Leão, com grande prazer, para hoje poder entrevistá-lo sobre a lipoaspiração. Dr. Emídio está aqui à vontade, vamos iniciar essa entrevista? Vamos sim, boa noite. Boa noite, um prazer enorme estar aqui Certo. com você. E hoje aqui trocando de posição, mas estou aqui às suas ordens, só que você me perguntar. Que prazer enorme para mim. Hoje vamos falar de um tema, lipoaspiração, de grande curiosidade pelo público. E eu gostaria de falar com quem entende de verdade desse assunto. Dr. Emídio Leão, não é? Me fale um pouco sobre a cirurgia de lipoaspiração. Adriana, a cirurgia de lipoaspiração foi uma cirurgia nova. Ela surgiu no começo dos anos 80, certo? Eu, inclusive, tive a felicidade de estar na palestra onde foi apresentada ao mundo a primeira vez a cirurgia de lipoaspiração. Isso foi num congresso aqui no Brasil, em Fortaleza, onde um francês chamado Illoux, ele apresentou, certo, a lipoaspiração. E a partir daí se começou a caminhada da lipoaspiração. Primeiro usando cânulas bem grossas que deixavam as sequelas, fazendo depressões na pele. Depois passou, e sangrava muito também, depois passou a usar hidratar com substâncias para diminuir o sangramento, e as cânulas foram afinando e foi se refinando cada vez mais. Como cansava muito, se usou um negócio chamado vibrolipoaspiração, se fazia também de seringa, certo? E até chegar nos dias de hoje, onde a cirurgia de lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no mundo inteiro. Certo? Então, ela engatinhou de 1981, 81, até hoje. É uma cirurgia que tem 44 anos de uso, não é uma cirurgia que seja bastante antiga, é uma coisa nova, entendeu? Sim. E apareceram aparelhos, um bocado de outras coisas que vêm facilitar a vida da gente. Eu posso imaginar. Doutor Leão, em que casos estão indicados a lipoaspiração? No excesso de gorduras localizadas, certo? Às vezes acontece até, as pessoas querem fazer uma cirurgia para emagrecer com a lipoaspiração, aí é onde tem um risco maior. E é uma cirurgia bastante visada, porque a realização dela não existe uma curva de aprendizado muito grande. Então, qualquer médico quer fazer, quando na realidade tem que ter um treinamento. Sim, posso imaginar. Aparenta ser fácil, mas tem as nuances dela, que a gente com o tempo é que vai aprendendo. Sim. Então, não é uma cirurgia que pode ser realizada em qualquer local, pelo que o senhor está falando. Não deve ser realizada em qualquer local. Qualquer cirurgia, onde a gente tem que fazer um processo anestésico, o paciente tem que ser checado antes, tudo isso deve ser feito num ambiente seguro, ambiente hospitalar, onde tem uma recuperação anestésica, essa coisa toda. Ok. E qualquer médico pode ofertar esse serviço de realizar esse procedimento de lipoaspiração? Pelas leis brasileiras, sim, certo? Qualquer médico pode realizar qualquer tipo de cirurgia, pode até abrir uma cabeça para fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa, mas não é o correto. Um cirurgião plástico de formação, ele quando termina o curso de medicina, ele passa 3 anos de especialização em cirurgia geral e depois mais 3 anos em cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela não é atribuída só a essa parte estética. Tem a parte funcional também, tem a parte reparadora, que a gente chama. E por tudo isso que você está me falando, então, o quanto tem de benefícios na autoestima de cada paciente desse? Quando uma paciente chega no meu consultório e quer fazer uma cirurgia, eu pergunto logo a ela se realmente ela está motivada para isso. Porque para se operar, existem 3 fatores que eu considero de maior importância. Primeiro, a motivação. Porque às vezes a paciente tem uma amiga que fez, tem uma outra atriz que fez e ela quer imitar aquilo. Mas se ela não tiver essa motivação, o resultado da cirurgia não vai agradar ela. Segundo fator é uma tranquilidade emocional. Chegar para se operar, tendo apoio da família. Eu já operei paciente que o marido não estava querendo e ela tem uma dor depois no pós-operatório e ele
no quarto mesmo, dizer a paciente no apartamento do hospital, dizer, eu não disse que não fizesse, isso aí tudo desestimula. E o terceiro fator, que também é importantíssimo, é confiar em quem vai fazer, estudar o indivíduo que vai operar, saber da vida dele todinha, porque está entregando a vida na mão de uma pessoa. E essa pessoa tem que ter a competência para poder realizar esse sonho, certo? Sim. Nessa parte estética. Então, o sonho de uma cirurgia plástica é realmente, quando ele é eficaz, realiza todos os desejos e a pessoa vai se sentir plenamente satisfeita com aquilo. O ego dela vai ir lá para cima, entendeu? Sim, claro. E a partir desse procedimento cirúrgico, né, quanto tempo a gente percebe os resultados favoráveis, definitivos? Uma lipoaspiração leva mais ou menos em torno de uns 90 dias para poder a gente ter uma ideia de como vai ficar o resultado. Passa por uma fase inflamatória, requer alguns processos de drenagem, certo? Massagem, às vezes infusão de alguns líquidos para poder diminuir a fibrose. Então, depois de uns 90 dias que a gente vai ver realmente o resultado final. Quanto tempo de internação para que o público conheça e qual tipo de anestesia que geralmente é utilizada? A anestesia, ela pode ser feita ou anestesia peridural, que a gente chama bloqueio, Certo. ou uma anestesia geral. Hoje, devido à excelência das drogas, você faz qualquer droga de anestesia e rapidamente reverte, certo? A cirurgia, a anestesia de maior eleição é a anestesia geral, entendeu? Mas às vezes você pode ter uma lipo só numa papada, que é uma coisinha pequena, Sim. pode fazer uma anestesia local para trabalhar só essa área. Tempo de cirurgia. O tempo de cirurgia vai depender do E de tamanho, internamento. do tamanho da cirurgia. Às vezes é uma lipo só na barriga, às vezes tem nas costas. E existe uma coisa que é muito importante na lipoaspiração também, que a gente chama de lipoescultura. É o quê? É aproveitar a gordura que foi retirada para fazer uso dela, dando volume a outras áreas. Por exemplo, tira uma gordura da barriga e faz no bumbum para aumentar a projeção da área glútea. Inclusive, essa técnica dessa colocação, ela foi desenvolvida aqui no país por um médico aqui de Pernambuco, um cirurgião plástico aqui, meu amigo, Dr. Carlos Romero Cabral. Doutor Emídio, quanto tempo de internamento e de recuperação? Normalmente, a lipoaspiração, ela funciona como se fosse uma queimadura interna, entendeu? A gente tira a gordura e essa área ela fica, vamos dizer assim, cruenta, como se fosse uma ferida por dentro da pele. E, a depender dessa área, perde sangue também, não é muito comum, mas esse volume pode ser grande. Mas, no máximo, 24 horas de internamento. Algumas lipos que são de pequeno porte podem operar de manhã e à noite a paciente já ir para casa. Até porque eu acho que isso é uma dúvida que a maioria das pacientes tem, a duração do procedimento. Depende do volume que a gente vai fazer. Entendi. Entendeu? Eu digo sempre, a cirurgia plástica é uma cirurgia que normalmente não tem muito risco de vida. Eu, brincando, a gente compara como se fosse um carro. A gente vai mexer só na lataria. No motor mesmo não faz nada. Então, até amassado, às vezes, o carro pode andar. Sim, e eu já ia fazer essa pergunta. Se é uma cirurgia que oferece riscos? Oferece, sim. Oferece risco, um processo cirúrgico, qualquer um deles oferece. É preciso que haja uma avaliação prévia do paciente, com exames, uma conversa com o médico para saber se existe alguma deficiência em alguma área de sangue, de coração, um parecer cardiológico bem elaborado, porque o paciente vai tomar uma anestesia. E, às vezes, essas lipos hoje, que são 4, 5 horas de anestesia, tem que o paciente estar bem preparado para isso, para poder se ter toda a segurança. Até porque a lipoaspiração é uma cirurgia muito visada. Se você olhar direitinho, qualquer acidente que tem com lipoaspiração, seja do EAPOC ao Chuí, que está cheio d'água agora até, certo? De noite está no Jornal Nacional. Sim. E aí isso é um grande desafio médico. É um desafio médico, é um desafio grande, certo? Você vê outros tipos de cirurgia, qualquer acidente que tem, a gente não tem nem notícia. Mas quando é uma lipoaspiração, pode ter certeza
e vai dar em todos os noticiários. Uhum. E aí, então, você está trazendo uma máquina nova, é isso? Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa máquina, o que é que ela pode trazer de benefícios ainda mais para o cliente, para a cliente que desejar fazer esse procedimento. Como eu lhe falei, a lipoaspiração ela começou sendo feita com a cânula e com a seringa para tirar a gordura. E cada vez foi se refinando mais, fazendo tratamentos para que essa pele tivesse um poder de retração maior. Mas acontece que quando a paciente já tem uma idade mais avançada, ou então a paciente já teve um processo de emagrecimento, tipo uma cirurgia bariátrica, aquela pele fica muito fina, então a gordura que a gente tira, certo? A pele não vai mais obedecer a essa retração. É como se eu pegasse um saquinho de leite de 1 litro, certo? E eu tirasse meio litro, o saquinho vai ficar todo mole depois, certo? Então essa máquina, ela funciona como se fosse retrair o plástico do saco, para que ele encolha um pouquinho mais e que dê uma turgidez mais firme para aquela pele. Sim. E aí eu fiquei aqui, enquanto psicóloga, me perguntando, porque eu acredito que todos os profissionais gostem de receber um feedback do paciente. Como é que você se sente quando uma paciente te devolve essa satisfação, essa felicidade pós-cirúrgica? O maior agradecimento que eu tenho como médico é quando a paciente me diz que ficou satisfeita com a cirurgia. Não pode ter coisa melhor, nem a parte pecuniária, nada é comparável a isso aí. Essa satisfação realmente é que motiva a gente. Como também, às vezes, ninguém tem sempre casos bons, às vezes você tem um caso que não fica bom, a gente fica do jeito que o paciente também fica, noite sem dormir, preocupado, até resolver aquela situação. Doutor Emídio, como são essas técnicas, né, atuais? Explica um pouco para a gente. A lipoaspiração que eu lhe falei, ela evoluiu bastante. Então, aí se passou, tinha a lipo light, quando a gente fazia uma pequena lipo HD, certo? Que se chama HD, quer dizer high definition, alta definição. E isso aí foi andando. Hoje, devido às mulheres, principalmente elas estavam muito em academia, querendo ficar com um corpo mais musculoso, cheio marcado, então existe os abdômenes de alta definição, onde a gente faz cirurgia para fazer a marcação de musculatura, projetando, fazendo áreas negativas, para que o corpo fique... Eu, até pessoalmente, eu não acho muito bonito, porque fica um corpo meio masculinizado, mas vamos dizer assim, é a moda, entendeu? E tem que ser feito. Doutor Leão, e aí nossos telespectadores que ficaram bem interessados, não é, por um procedimento de lipoaspiração, como lhe encontrar? Não é? Divulga um pouco de que forma eles podem lhe achar. Podem me achar através do meu Instagram, Manda Emídio Leão, onde lá vão encontrar todas meus endereços, todas as minhas referências para poder agendar uma consulta. Muito obrigada pela tua entrevista, doutor Emídio. Eu lhe agradeço pela sapiência das perguntas. Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Estou um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você da tardezinha já vai embora para casa, está bem para a noite. Também, não querer sair daqui. Sai hoje ainda, viu? Certo. Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na marca para ir para o bloco cirúrgico. Certo. Lá a gente vai fazer a sua cirurgia. Ok. Ok?
Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui, por esse telefone aqui abaixo. Estou eu aqui hoje na presença do Dr. Ricardo e o Dr. Emídio Leão. Um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Isso mesmo, Karina. E hoje nós estamos com ele, o Dr. Leão, ele que é natural do Rio Grande do Norte, se formou na UFPE e marcou época como titular de cirurgia plástica do Hospital Santa Joana. Tudo bom, doutor? Tudo bem. E seguindo aqui o nosso Momento Hoff com o Dr. Emídio Leão, né? Um prazer estar aqui na presença dele mais uma vez. E, gente, o Dr. Emídio, para quem não conhece, é um grande empreendedor, né? Desde já de muitos anos, aí décadas, né? Em torno de 16, 17 anos. E, assim, ele que hoje faz as suas entrevistas, tem o seu programa, tem o seu momento, onde ele fala muito da medicina estética e é referência não só na parte da medicina, como também nas cirurgias, né, nas cirurgias plásticas. E aí vem uma pergunta assim, né, doutor Emídio, como foi que surgiu essa sua paixão pela cirurgia plástica e pela medicina estética, principalmente? Eu, por ser filho de médico, já desenvolvi desde cedo essa vontade de ser médico, entendeu? E tinha um hospital onde meu pai trabalhava, e eu gostava muito dessa parte estética. E eu até digo que eu sou um mau médico hoje, porque eu me dirigi muito só à cirurgia plástica. Então, no sentido de uma medicina na parte geral, eu desprezei mais essa parte e me dirigi só à cirurgia plástica. Então, tive o exemplo, eu sou do Rio Grande do Norte, mas por ter sido preso lá, na época da Revolução, movimento estudantil, aí eu vim estudar aqui em Recife. E tive como espelho um grande profissional, que é uma figura reconhecida mundialmente, Dr. Perseu de Castro Lemos, que foi meu professor, com quem eu fiz o meu curso todo de cirurgia plástica. Eu fui o primeiro residente de Pernambuco a fazer a residência aqui em Pernambuco, com o Dr. Perseu. Muita gente, às vezes, até não quer dizer, porque prefere dizer que fez um curso lá fora, no exterior, eu também fiz, mas o meu curso básico, o primordial, onde eu aprendi as primeiras coisas, principalmente na cirurgia reparadora, porque a cirurgia reparadora é a mãe da cirurgia plástica. Então, o indivíduo que não sabe fazer uma cirurgia de reparação e fica só na estética, ele não é um cirurgião plástico. Ele tem que ter uma formação de base. E o Dr. Perseu, ele fez isso, é um médico que foi, inclusive, convidado para fazer cirurgia na época no Vietnã, na época da Guerra do Vietnã, um homem inteiramente dedicado à cirurgia reparadora. E foi onde eu aprendi, foi o meu berço da cirurgia.
E assim, falando, né, gente, assim, essa questão da cirurgia reparadora, ela é muito importante, porque eu venho de uma pós-bariátrica, né, vou fazer 2 anos ainda, e a gente percebe realmente a necessidade de se fazer a reparação, e eu acredito que a partir até mesmo de uma reparação é quando a gente tem vontade de fazer mais coisas, né, de fazer uma coisa a mais. Eu acho que eu não sabia, né, vim saber, soube agora, mas eu acho que realmente, olhando por esse lado e pelo lado também, né, da gente que faz esse tipo de cirurgia, que para o nosso corpo, para a nossa face, a cirurgia reparadora sempre ela é importante, porque ela é o início de um processo, né? É a base, né? Porque você vai começar a estudar e a realizar cirurgias que elas vão ser reconstrutivas. Então, se você sabe fazer a reconstrução, você vai saber dar esse polimento muito melhor, com mais um acabamento melhor e com mais base científica. É verdade, né? Quem não tem a base não consegue ir para frente de forma alguma. Então, o senhor está aí de parabéns por ter tido base com um grande mestre, né? Que aprendeu coisas incríveis no momento de guerra. Então, é algo que está muito além do comum. Então, doutor, fofoca ali nos bastidores, fiquei sabendo que se o senhor não fosse cirurgião plástico, ia ser jogador de futebol, é verdade? Não, eu joguei futebol, eu gosto muito de futebol, ainda hoje gosto. Eu joguei futebol de salão, certo? Eu já jogava lá no Rio Grande do Norte, joguei no América de Natal e depois, quando eu vim para cá, joguei no Náutico, certo? Na seleção pernambucana também. Eu sou do Leão porque não jogou no esporte. Porque na época o esporte não tinha futebol de salão. Ah, E era a turma de faculdade, o Náutico a gente tinha uns 3 ou 4 times, todos participavam eram engenheiros, médicos, que estavam estudando, advogados, entendeu? que legal, que legal. Doutor Leão, todo grande talento tem uma inspiração, né? Quem foi a sua inspiração na medicina? Eu tive um médico chamado Hélio Cipriano. Ele operava, era traumatologista, mas gostava de fazer muito rinoplastia. Eu ainda fazia o científico e eu entrava para ajudar em cirurgias dele. Então, ele foi a minha inspiração de início. Então, doutor Leão, eu sei que o senhor já é famoso pela rinoplastia. O seu nariz ele já é característico. Quem vê já sabe que foi o doutor Leão que fez. Mas fala pra gente um pouquinho da ritidoplastia e a importância dela na plástica, na cirurgia plástica de lifting da face. A ritidoplastia, eu digo que é uma cirurgia muito importante, porque como a gente aqui não usa burca, então a cirurgia vai ter que ser aparente. Você faz, às vezes, uma cirurgia de mama, uma cirurgia de abdômen, a paciente bota a roupa dela lá e só vai mostrar quem ela quiser. Mas a face não, a face é uma cirurgia de uma responsabilidade muito grande. E a cirurgia de face evoluiu muito no correr desses anos todos. Tem uma história de mais de 100 anos. Hoje a gente está já fazendo o dual plano, o DEP-NEC, tudo isso são técnicas novas que vai cada vez somando mais. Uhum. Eu gosto muito de fazer cirurgia de face. Adoro. Eu tive o prazer de atender algumas pacientes em que o senhor já fez a cirurgia e eu pude perceber a finesse com que ficava a linha da cicatriz, discreta, fininha, quase que imperceptível. Então, eu pude ver que você realmente era um grande cirurgião e hoje me sinto honrado de estar aqui na sua presença. Obrigado. Eu digo que a gente tem que ter, vocês falam harmonização orofacial, eu falo reequilíbrio estrutural da face, entendeu? Então, esse reequilíbrio é que dá essa harmonia. Se você faz alguma coisa em exagero, fica estranho. Então, uma cirurgia bem feita, de uma cirurgia de rosto, é aquela cirurgia que uma amiga vê depois e diz, você está mais jovem, o que foi que aconteceu com você? Essa cirurgia foi bem feita, entendeu? Mas se a cirurgia fica estranha, você já fez, aí está puxado aqui, está puxado ali, aquela coisa meio estranha. Eu fiquei sabendo até recentemente, eu não prestava muita atenção a esse tipo de coisa, mas eu soube que tem silicones, né, que você faz a cirurgia e já coloca de imediato e, tipo, não tem nenhum tipo de pós-operatório, ou tem alguma cirurgia que toda ela tem que ter o pós-operatório? Porque
o marketing está vendendo muito isso com relação a essa cirurgia de silicone. O silicone, se for só a inclusão normal de prótese, porque você, para fazer uma inclusão de prótese, você pode fazer ela por via inframamária, pode fazer ela por via axilar, certo? Pode fazer ela por via periareolar. Essa via periareolar, onde você faz a cicatriz para colocar a prótese, é uma incisão que, na movimentação, praticamente não tem tração a cicatriz. Então, quando a gente coloca uma prótese por via, certo? Periareolar, já pode praticamente 2, 3 dias depois o paciente fazer academia, fazer tudo, sem problema nenhum, porque não vai haver uma tração nessa cicatriz. Eu queria tirar só mais uma dúvida. Quando o senhor falou a respeito da incisão periaureolar, não corre o risco do paciente perder a sensibilidade? Não. Não? Não corre, porque a incisão ela é feita no sentido vertical, certo? E essas fibras que elas aferem até o mamilo e a areola, elas chegam pela lateral. Então a gente chega vertical até chegar no plano muscular, e nesse plano muscular o cirurgião vai escolher, isso depois de determinar previamente com a paciente, se essa prótese vai ser colocada subglandular, certo? Ou às vezes até submuscular. Então a glândula não é lesada na lateral, ela é só na vertical. E determina com que a sensibilidade, a inervação no caso, não seja avaliada. Isso é muito legal, que as pessoas acham que fazendo cirurgia, né, de mama tem que ficar impossibilitada de fazer vários movimentos e eu achei bem interessante você poder voltar às atividades normais do dia a dia. Além disso, ele também tem novas tecnologias na área da lipoaspiração, né? O que seria isso aí que a gente ficou sabendo? A lipoaspiração, ela evoluiu muito, entendeu? E existe hoje aparelhos que ajudam a gente a realizar a lipo com um resultado bem mais aceitável do que antigamente. Aquelas peles que são mais finas, tanto nas pessoas que fizeram gastroplastia como de mais idade, depois que você faz a lipo, ela fica muito sem ter uma retração boa. E tem esses aparelhos retrecho ou renúvio que se passa, é como se fosse uma queimadura dentro da gordura e faz com que a pele retraia e dá um resultado com essa firmeza de pele que normalmente não se tinha antes. Joia. Legal, nós usamos algo parecido na harmonização, que é o endolaser. Parecido. Entendi. No caso, nosso espectador que tiver interessado em marcar uma consulta e verificar a possibilidade de fazer alguma cirurgia com o senhor, como que ele faz? Me procura pelas redes sociais. Manuel Emídio Leão, o meu Instagram. Tá, isso aí, pessoal. Gente, e vocês, né, que estão aqui nos ouvindo nesse momento off, onde a gente tem essa união aqui entre a medicina e a odontologia, uma coisa que deve ter sempre esse foco de união, de participação. Afinal de contas, uma certa vez, o doutor Emídio já falou que a gente prepara bem essa pele para que ele possa fazer essa cirurgia muito melhor. Acho que o resultado nem se compara, né? Quando uma pele está bioestimulada, uma pele está melhor tratada, a gente consegue fazer com que o resultado de uma cirurgia plástica ela tenha um resultado ainda melhor, claro. E agradecê-la, assim, pela presença, né? Por essa parceria, por essa... Eu acho que essa interdisciplinaridade deve existir sempre entre quaisquer profissões e a gente está nesse contexto de cada um se manter ali naquilo que se é proposto dentro da sua área de atuação para que a gente possa seguir, né, sempre juntos e em harmonia. Eu agradeço a vocês por estarem me entrevistando e digo também que cada vida tem sua fase. Se você pegar uma criança, ela vai andar de bermuda, depois ela vai ficar mais velha andar de calça, e depois vai voltar a andar até de fralda. E isso, assim, é a vida da gente. Então, para cada etapa dessa, vai ter um profissional escolhido adequado, ou seja, a preparação da pele, às vezes até a introdução de alguns fios, ou os preenchimentos, tudo isso precede um lift, por exemplo. E cada área vai ter aquela pessoa especialista para fazer. Trocando em miúdo, é cada macaco no seu galho, isso, certo? Sem quebrar os galhos. Exatamente. Doutora Karina e doutor Ricardo, eu também tenho algumas perguntas para fazer a vocês. Entendeu? Eu vou começar logo com a doutora Karina. Doutora Karina, você falou aí nos bastidores a mim que agora o Conselho Federal já regulamentou a profissão
da harmonização orofacial. Como é isso? Me explica aí para nosso telespectador. Isso é verdade. Desde 2019, há uma resolução onde estabelece a regulamentação da harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia exclusiva do cirurgião dentista. Então, hoje é reconhecida a nível de conselhos federais, né, dos conselhos regionais, onde a gente pode estar registrando a titulação diretamente no seu conselho e sendo profissional habilitado para trabalhar com todos os procedimentos que envolvem harmonização orofacial. Então, realmente é algo que já foi alvo, né, de muitas críticas, de muitas brigas jurídicas no passado, mas desde janeiro de 2019 se tornou uma especialidade legalmente garantida, com todos os seus preceitos legais, jurídicos adequados e uma resolução altamente definida, onde já contempla a nível Brasil em vários especialistas. Dentro da odontologia, hoje a gente praticamente não vê mais aquela cena do sujeito sair com a boca inchada, aquela coisa toda. A gente vê o contrário, o pessoal sair rindo, mostrando os dentes lindos, perfeitos. Por que aconteceu isso e como é que está acontecendo essa revolução dentro da odontologia no país inteiro? Na realidade, houve uma educação, né, que veio melhorando cada vez mais a formação dos profissionais no intuito de torná-los mais eficazes no pronto atendimento a esse tipo de situação, onde o paciente só buscava o profissional odontólogo quando realmente estava nas últimas, estava realmente já com o rosto inchado. E hoje já há uma busca preventiva, né, do cirurgião dentista para que ele possa estar atuando preventivamente. Temos também a forma agregada da estética facial junto com a harmonização orofacial dentro da boca, onde nós fazemos gengivoplastia, onde nós fazemos lentes de contato, clareamento dental. Então, hoje, quando a gente vê o paciente, a gente não vê ele somente como um dente a ser tratado. O paciente vem com seu sorriso e todo o corpo no conjunto. Então, não vem nada separado e a gente atende o ser humano por completo. Agora, doutora Karina, como todo procedimento cirúrgico, certo? Ou qualquer procedimento que a gente faz na vida, certo? Pode ocorrer alguma complicação. Como é que se deve fazer para evitar essas complicações? Já que você é professora e ensina isso todo dia. Olha, primeiro que a gente tem que, antes de ser um injetor de material, antes de ser um harmonizador facial, a gente não pode esquecer que a gente é um profissional da área de saúde. Então, a gente deve fazer uma boa avaliação, anamnese, fazer solicitação de exames, pesquisar, porque muitas vezes aquele paciente ele possui alguns problemas e que esses problemas estão ali dentro dele, visivelmente um paciente inflamado, onde existem outros problemas. Então, a gente, antes de trabalhar a parte estética, é bem importante a gente saber quem é aquele paciente, o que ele está passando naquele momento, por quais circunstâncias, se ele está imunossuprimido, se ele realmente, se ele é um paciente menopausado, se ele é um paciente que tem algum tipo de infecção. Então, a gente tem que saber exatamente como se encontra a saúde daquele paciente. Eu acho que é o primeiro passo para se evitar qualquer tipo de intercorrência. Boa resposta. E, Ricardo, me diga uma coisa, eu sei que vocês são professores da especialidade lá em Jaboatão, entendeu? Sim. E fale para a gente aqui sobre o Aesthetic Face acadêmico que vocês são e quais são os próximos cursos que vocês vão fazer lá. A Aesthetic Face Academy foi uma escola montada com muito carinho e muito zelo para formar e qualificar profissionais a atuar na área da estética e entre outras áreas da odontologia. Hoje nós estamos principalmente focados na harmonização orofacial, então nós temos cursos de especialização em harmonização orofacial, cursos de imersão, que são cursos introdutórios para quem quer conhecer a área e depois fazer cursos mais avançados. Temos cursos de residência e agora estamos lançando uma novidade que é a residência em harmonização orofacial e corporal, juntamente com a doutora Amanda Figueroa, onde vai estar trabalhando toda a parte estética por completo do corpo. Doutora Karina, e uma das suas especialidades é a ozonioterapia,
Conta pra gente o que é a ozonioterapia e quais são os seus principais benefícios. Gente, a ozonioterapia nada mais é do que uma molécula a mais de oxigênio. Então, é muito conhecida como O3, né? Ela, por si só, já fala tudo. A gente consegue verificar através do ozônio que a gente trabalha infecções, a gente melhora a questão mitocondrial celular, a gente consegue mais energia. Inclusive, hoje é muito utilizada também em jogadores, né, de futebol, em fisioterapeutas, porque conseguem fazer com que haja uma produção de energia maior ali, uma restauração mitocondrial completa. Então, além disso, tem a questão lipolítica, inflamatória, no tratamento de algumas enfermidades cientificamente comprovadas. Então, a gente sabe que hoje a ozonioterapia ela já foi muito criticada, mas o nosso conselho, desde 2015, regulamentou a atuação dentro da odontologia, onde a gente consegue tratar vários problemas de ordem odontológica através da ozonioterapia. Além da parte estética também, né? A gente também consegue bioestimulação de colágeno, a gente também consegue fazer tratamentos. No entanto, eu sempre reforço a questão da capacitação, do estudo, né, de respeitar áreas de atuação, de saber o que você está fazendo e entender que faz parte da saúde integrativa, né? Não é algo que se venha para substituir um tratamento, mas sim a complementar e melhorar a saúde, né, da população. Acho que o ozônio ele só veio complementar algo e trazer esse benefício a mais aí para a gente. O Ricardo, eu como cirurgião plástico, eu prezo muito pela naturalidade das coisas, entendeu? Da naturalidade, como eu falei anteriormente, de um resultado. E hoje a gente vê muito na mídia, às vezes, os exageros de preenchedores, de tudo. O que é que você me diz e o que o paciente pode fazer para que evite esses casos que são tão danosos e que desgastam, inclusive, as pessoas que fazem aquilo de bom, bem feito, entendeu? Primeiramente, o paciente ele deve procurar um profissional que seja realmente capacitado, porque aí a gente vai fazer uma anamnese decente, onde a gente vai verificar, inclusive, a limitação técnica da harmonização orofacial, porque tudo tem limite, como você bem colocou, tudo tem as suas fases e faixas etárias e vai chegar uma hora em que a harmonização orofacial ela vai ser insuficiente para aquele tipo de tratamento. E aí que entra a parceria com os cirurgiões plásticos, onde vão fazer os liftings faciais cirúrgicos. Então, quando você observa isso desde o início, você já não peca pelo excesso. O que acontece muito é que o harmonizador orofacial acha que vai obter um resultado igual da cirurgia plástica com o excesso de procedimentos. Então, ele coloca uma quantidade exorbitante de preenchedor no intuito de esticar a pele, só que não visou que houve reabsorção óssea, frouxidão ligamentar, atrofia muscular, lipodistrofia. Então, quando você está com um profissional que realmente entende, ele vai dizer, olha, nós podemos fazer tal e tal procedimento da harmonização no intuito de melhorar a qualidade de pele, mas o seu caso é cirúrgico. Aí já fazer indicação para um profissional competente para fazer esse tipo de Ricardo, intervenção. E qual seria a preocupação que o paciente teria e quais são os meios que ele vai achar para o currículo que o cara seja portador para ter habilitação para fazer isso? Procurar ver o quê? No nosso próprio conselho, há o registro dos profissionais que são especialistas, daí a importância para quem quer fazer harmonização orofacial, fazer a especialização, tá? Porque o paciente ele vai poder pesquisar se o profissional ele é especialista ou não. Quem é especialista, obrigatoriamente, passou por um curso de longa duração, onde tem uma carga teórica e prática enorme, para que ele possa se tornar realmente efetivo naquilo que se propôs.